com o técnico Gerson Guzmão. Boa noite, Gerson. Parabéns pela vitória. Vitória importante. Deixa o América na primeira colocação do grupo A3. Vai enfrentar o Juazeirense nesse primeiro mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Queria que o senhor avaliasse essa partida da equipe americana. Fez os 2 gols ainda na primeira etapa e já projetasse esse duelo importante contra a Juazeirense, decidindo esse segundo jogo dentro de casa com o apoio do torcedor americano. Parabéns pela vitória. Obrigado. Boa noite a todos. Um jogo que nós sabíamos que teria um grau de dificuldade em algum momento da partida. Nos preparamos para isso. Acho que conseguimos fazer um início muito forte de jogo, da nossa proposta. E chegamos nos 2 gols que foram resultado de treinamento de bola parada, né? A gente tem que valorizar os atletas. Nós temos atletas que batem muito bem na bola e jogadores que podem ainda ajustar um pouquinho o time ali na entrada dentro da área para a gente chegar nesse momento de tocar na bola e fazer os gols. Então tivemos outras, né? O Paraíba também teve uma chance logo após o segundo gol, poderia ter talvez definido a partida em relação ao adversário, mas a ideia era manter, como a gente fala, o tanque cheio, né? Manter a equipe numa situação de buscar o resultado até o final da partida, conseguir colocar um pouquinho de intensidade. Mas lógico que em algum momento do jogo a gente sofreu, né? O adversário também vinha em busca de uma classificação, também tinha um objetivo muito bem traçado e querendo ou não, era um adversário que vinha de um momento bom na competição, vinha com confiança, né? Vinha com um bom modelo de jogo, um bom entrosamento, que em alguns momentos chegou a nos envolver, e isso a gente sabia que poderia acontecer, mas importante chegar no nosso objetivo, chegar aos 27 pontos, é o que era possível quando eu cheguei aqui, coloquei como meta para os atletas, e agora sim, confronto dificílimo mais uma vez, contra um adversário que tem as suas dificuldades, tem seus pontos positivos e negativos, e a partir de agora a gente vai viver muito intensamente isso para poder se preparar muito bem. Gerson, boa noite, parabéns por mais uma vitória à frente do América, 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento até aqui. A primeira fase acabou, faz parte do passado. Agora a América vai iniciar uma outra competição que é o mata-mata. E aí a cada 2 jogos uma competição diferente, porque vai ser uma disputa diferente. Juazeirense pela frente, 2 jogos dificílimos, porque a Juazeirense também vem numa crescente na competição, apesar de ter perdido hoje para o Asa de 3-0. Mas a gente vem percebendo que o América ele criou uma espécie de costume nessa temporada 2025. Sempre que abre um bom placar no primeiro tempo, no segundo começa muito atrás. Você disse na entrevista coletiva passada que não vai conseguir mudar da água para o vinho tão rapidamente. E que, claro, quando você for detectando os erros, o que está de errado realmente ali no time, você vai tentar corrigir de acordo com os treinamentos durante as semanas. Você já conseguiu detectar isso e como corrigir? Até porque não se pode dar espaço para Juazeirense. Concordo com a leitura, né? Nós não conseguimos manter o nosso ímpeto do segundo tempo, tanto de controle de jogo, como de subida de marcação, de intensidade. É uma situação gradativa que nós temos que ter também muito cuidado e saber balançar, né, à medida que a gente vai colocar para os atletas, para que também não aconteça da gente ter problemas físicos, né? Acho que nós começamos um ritmo muito forte hoje, isso também gerou no segundo tempo uma queda de rendimento, porque foi muitas ações na primeira etapa, com o objetivo de buscar o gol, de causar dificuldades para o adversário, tendo que a gente chegou onde nós queríamos no primeiro tempo, em termos de volume de jogo, mas é claro que no segundo tempo a gente não conseguiu manter o mesmo ritmo, manter as mesmas ações ofensivas, alguns atletas começaram a cair de rendimento, e a gente também teve uma mudança na lateral por ordem física, né? Senão talvez a gente teria alguém mais com fôlego para o setor de meio de ataque para poder dar mais uma opção ofensiva, mas são ajustes, são melhores. Acho que nós no primeiro tempo passamos para o nosso torcedor aquilo que a equipe está buscando fazer, né, dentro de maior parte do jogo, mas ainda com uma dificuldade de manter esse ritmo aí por uma parte maior. Mas vamos ajustar isso, dar mais uma semana de trabalho. Como você falou, é uma nova competição. Vocês, como eu, sabem muito bem como é essa competição. É uma competição extremamente diferente agora, traiçoeira, e que a gente não pode vacilar em nada. Todos os aspectos são importantes, logística,
a parte tática, a parte de modelo de jogo, de estratégia e principalmente, né, a fome dos atletas e a gente conseguir competir muito, né? A diversidade do nosso adversário também tem o fator campo, né, na primeira partida, e isso a gente vai ter que se adaptar e trabalhar para poder chegar no nosso objetivo, que é buscar um resultado positivo já na primeira partida. Gerson, queria que você falasse primeiro das suas escolhas, né? Você hoje teve alguns desfalques e aí terminou optando também, logicamente, pelos substitutos. Teve a situação do Ricardo Luiz, que era pelo cartão, mas eu queria que você falasse de quem entrou hoje naquela equipe de titular e o que é que você achou das suas substituições também, do que as mexidas que você fez durante o jogo, né? Foi um lateral com lateral, um homem de meio para um homem de meio, né? 2 homens de meio para um homem de meio e 2 atacantes para atacantes. Se esse era o cenário do jogo ou é diante do elenco que você tem? São duas situações. Primeiro que a gente procurou posicionar a equipe um pouquinho diferente hoje, né? Dar um pouquinho mais de liberdade, mas com organização, principalmente para o nosso setor de meia e de meio campo, e aproximar um pouquinho mais o Dudu. Isso aconteceu em muitos momentos, né? Dudu e Souza e Marquinhos tiveram algumas triangulações, algumas aproximações, que era a nossa ideia, nossa estratégia de jogo. Mas, como falei na pergunta anterior, em alguns momentos a gente acabou pelo volume, pela proposta, acabou tendo um desgaste, algum ajuste ainda de marcação, que tivemos que correr um pouquinho errado para trás em algumas situações. E mesmo colocando em relação às substituições, mesmo trocando jogadores de mesma posição, procuraram fazer funções diferentes, né? O Antônio é um jogador que tem uma outra dinâmica em relação ao Marquinhos. O Marquinhos é um jogador que entrega mais um volume maior no jogo, mais uma condição de mudar muito fácil de lado para preencher espaço. E o Antônio já é um jogador de muita qualidade técnica, de controle central, e que, apesar de ser um jogador de meio campo, também muda um pouco a dinâmica, né, da equipe. Acabamos perdendo depois o Gabriel, né? Se tivéssemos com o Gabriel, a nossa última substituição seria diferente para poder encaixar melhor, né, em termos defensivos. O Dudu era um jogador que a gente tinha uma preocupação também, mas fez um entendimento, um grande jogo, dos que eu vi, um dos melhores dele aí. O Souza acabou também pedindo, né, substituição, também estava esgotado fisicamente, e a expulsão do Souza foi antes a substituição foi antes, desculpa, da substituição, foi por causa que o Souza também, né, pediu para sair, que estava bem desgastado, e nós precisávamos ter um atleta ali com uma dinâmica maior para também ajudar defensivamente e criar perigo. Então, depois que o Gabriel acabou sendo expulso, né, nós tínhamos uma ideia de trabalhar com 2 jogadores à frente, mas não foi possível, no meu entendimento, não era o momento ideal, porque nós estávamos sofrendo com algumas ações do adversário e procuramos neutralizar os corredores, né, que em algum momento do jogo nos causou muita preocupação. Mas é isso, é saber também, aqui a característica maior de elenco, né, de um jogo na arena aqui é completamente diferente do jogo lá em da transferência, então temos que entender cada jogo, aquilo que cada jogo vai precisar, e aí sim nós precisamos ter uma variação, né, alguma situação, principalmente de característica de atleta, né? Setor e posição, às vezes você acaba substituindo um pela mesma posição, mas com função diferente e com setores, ajuste no setor diferente dentro de cada partida. Gerson, boa noite, Marcos Cristian fã, parabéns pela vitória. Gerson, eu queria saber, você já tem uma experiência com acessos, conseguiu um pelo Caxias, outro pelo Operário, e eu queria saber a sua percepção desse mata-mata. Quem foi por aqui foi o Leandro Senna, e foi campeão, e ele fala muito em não morrer no primeiro jogo, e levar esse segundo jogo o time vive. Eu queria saber a sua percepção, já que você conseguiu os acessos, sobre esse mata-mata da Série D. Extremamente difícil. Não quer dizer nada, você não pode montar em cima da classificação que você obteve na primeira fase. Isso não significa nada. É importante sim, e o mais importante em relação à classificação, em relação a trazer o segundo jogo para nossa casa, frente ao nosso torcedor, nós terminar forte a primeira fase. Isso era uma cobrança que eu tive dos atletas. Nós precisávamos terminar a competição forte que eu digo, consolidado, né, com resultados e com progresso, com evolução dentro das situações que nós estamos trabalhando. Então,
acredito que nós conseguimos isso. Agora, a minha experiência, né, o fator de jogar o segundo jogo em casa, a grandeza do América, ela é relativa em termos de desempenho e de confronto. Nós não podemos em nenhum momento menosprezar o adversário, isso jamais pode acontecer numa competição como a Série D, e é isso que a gente vem passando para os atletas, que foram apenas uma etapa, e uma etapa que a gente finalizou bem, finalizou forte, finalizou consolidado, para que nós possamos, nos próximos jogos, nas próximas etapas, procurar fazer, e nós vamos ter dificuldade no primeiro jogo, em algum momento da partida, mas nós temos que estar preparados para isso. Professor Gerson, parabéns pela vitória, pela classificação, Alisson Bala, Rádio CBN Natal. Eu queria saber, os colegas já falaram muito sobre o jogo e também sobre a Juazeirense, a respeito de reforços. Se nesse tempo que você chegou aí, 10 dias mais ou menos, 2 jogos, se você já identificou os setores que o América precisa reforçar, como é que estão essas conversas com a diretoria, principalmente, além de reforçar, não perder atletas, a gente sabe que o Davi Gabriel tem proposta aí séries acima, como é que você enxergou esse elenco nesses 2 jogos, tem reforço para criar, como é que está essa tratativa em relação a esses professor? Sim, nós conversamos, né, sabemos da necessidade e da importância de reforçar a equipe em alguns setores, imediato isso, né, atletas que precisam chegar aí no início da semana já para entender, para se ambientar e para poder estarem conosco na primeira partida no final de semana. Então, conversamos, a direção está trabalhando muito, né, é difícil o mercado, tem jogadores que estão muito valorizados, dentro daquilo que nós conversamos, aí conseguimos trazer um goleiro, que era uma reposição que o clube já vinha buscando em relação ao atleta que havia perdido por lesão. Nós estamos com dois zagueiros fora de combate, né? Heitor e Jansen, então a gente talvez vá buscar um atleta também para se precaver enquanto os atletas não tiverem à disposição. É melhor você ter um número de atletas e não precisar utilizar do que você precisar e não ter. E mais para frente também a gente está buscando alguns atletas para que possam chegar e, como eu falei, nos ajudar nessa difícil caminhada que nós vamos ter, mas é a caminhada mais importante do ano. Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. Ficamos dentro do aniversário. Os 2 grupos vieram de bola parada. Eu queria saber a sua visão sobre a importância da bola aérea no mata-mata de Série D, já que é difícil ter outros gramados como o da Arena de Judas. O gramado do Adaltão, que é do Juazeirense, é um pouco pior do que o do Batistão, que era do Sergipe, o adversário parcial. E aí, como é que você vê a importância de aprimorar a bola parada para o mata-mata? Extremamente importante, tem jogo na Série D, e foi o caso de hoje, e tem jogo no mata-mata da Série D que vai ser decidido na bola parada também. Isso não tenha dúvida, que em algum confronto ele vai ser decidido em algum momento na bola parada. Então nós temos que estar preparados para isso também. Agora não podemos depender só disso. Tá? Não podemos depender só disso. Entendo que nós conseguimos fazer 2 gols hoje, tivemos mais um lance claríssimo com o Paraíba, que também poderia ter sido o terceiro, mas sofremos também no primeiro tempo com uma cabeçada do adversário, que nós precisamos corrigir. A respeito da diversidade do gramado, realmente, a Arena Batistão é um gramado que eu trabalhei com confiança, e a gente sabe que é tão bom quanto o da Arena, né? É um gramado que dá condição do jogo fluir mais. E já a Juazeirense já é diferente, né? Já é um jogo que vai ter mais bola parada, vai ter mais enfrentamento. E como eu falei, dentro da nossa estratégia, dentro da nossa preparação, nós vamos dar uma atenção muito grande nesse aspecto também. Tá aí Marcos Dionísio, encerrada a entrevista coletiva com o técnico Gerson Guzmão. Muito bem, 18 horas e 41 minutos.